paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Meu nome é Felipe Stort, você está no meu escritório para juntos estudarmos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a nossa lição que estamos estudando é a lição do terceiro bimestre de 2021, que tem por título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E hoje nós vamos falar, a lição de número 9, de 29 de agosto de 2021. Hoje nós vamos falar sobre o reinado de Joás. Na minha introdução eu digo que, depois de várias lições estudando a história do Reino do Norte, nesta lição abordaremos o Reino do Sul. Veremos hoje o belo começo do reinado de Joás e seu triste fim quando o rei apostatou-se da fé e cometeu grandes atrocidades. Enquanto Joás esteve sob tutela do piedoso sacerdote Joiada, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas quando este morreu, o soberano de Judá deu ouvido aos ímpios e enveredou-se pelos caminhos da idolatria. O ponto central da nossa lição destaca: quando pecamos, nos afastamos de Deus, tomamos decisões ruins e perdemos tudo que conquistamos. Então veja você, durante este trimestre nós temos estudado algumas lições, estaremos agora estudando a 9ª lição, com exceção da primeira e da segunda lição, com exceção da primeira lição, onde o reino de Israel ainda estava unificado. As demais lições, da 2 até mesmo a lição de número 8, que estudamos na aula passada, trata-se da história do Reino do Norte. Nesta lição, nós vamos falar sobre o triste reinado de Joás. Digo triste porque é um reinado que começa bem e termina mal. É sempre triste. Aliás, a carreira cristã, quando ela começa bem, mas termina mal, é muito triste realmente. Nós temos alguns exemplos de reis que começaram bem e terminaram bem. Exemplo de Davi, exemplo de Ezequias, exemplo de Josafá. Claro que todos eles tiveram seus erros, mas, no geral, fizeram bem aos olhos do Senhor. No entanto, alguns outros, como Saul e o próprio Joás, foram homens que começaram bem, mas terminaram mal o seu caminho. Nós temos, por outro lado, Manassés. Manassés foi um terrível rei de Judá, que começou mal, mas no fim de sua vida se arrependeu e se voltou para o Senhor. Então, na lição de hoje, nós vamos destacar que realmente, quando nós pecamos, nós nos distanciamos do Senhor. E a melhor maneira possível é quando você reconhece o seu erro, confessa o seu pecado e assim alcança graça diante de Deus. Que Deus nos ajude durante essa lição. Nós vamos ao primeiro tópico, que tem por título O Livramento de Joás. Esta lição, ou este tópico, está em 2 Reis, capítulo 11, de 1 a 21. Se você observar, você professor ou aluno, que tem a sua leitura bíblica em classe na sua revista, você vai perceber que a lição está salpicada entre os capítulos 11 e o capítulo 12 de 2 Reis. Mas, obviamente, nós precisamos expandir um pouco mais. O contexto da história da vida de Joás está tanto no capítulo 11 quanto no capítulo 12 completo do livro de 2 Reis, como nós vamos observar também, e você pode observar na sua Bíblia, que desde o capítulo 22 de 2 Crônica até o capítulo 24 de 2º livro das Crônicas, você também encontra a história de Joás, tá bom? Então, vamos para o primeiro tópico da lição, o livramento de Joás. Em primeiro lugar, nosso comentarista, pastor Clayton Pulmerin, ele destaca as tramas reais. Atalia, filha de Acabe, ao saber que Acasias, seu filho, era morto, promoveu uma verdadeira carnificina em Judá.
Tudo isso foi motivado pela tentativa de estabelecer o reinado de Acabe, que foi extirpado por Jeú. Você encontra essa história no segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículos 14, até o capítulo 10, também versículo 14, onde Jeú, ele é um rei ungido pelo Senhor, um rei do norte, que tem a incumbência de extirpar, de acabar, de dizimar a casa de Acabe. Toda a descendência. É ele quem mata Jezabel, conforme nós veremos, é ele quem mata Jorão, é ele quem mata Acasias, que é o filho de Atalia, aqui em questão. Não se confunda esse Acasias com o outro Acasias, que foi líder e rei da nação do norte, do reino do norte. Não, você não pode se confundir. Aquele rei Acasias não é o mesmo rei Acasias que nós estamos falando aqui do reino do sul. Então, Jeú foi quem dizimou a casa de Acabe. A perversa rainha, então, atentou contra a vida da descendência real. Não fosse pela mão de Deus e pela intervenção de Jeoseba e de sua babá, Joás teria uma vida curta. Então você pode observar até nessa foto aí, né? Claro que é apenas uma ilustração. A rainha Atalia, rainha Esther é bom exemplo, né? Estamos falando de péssimos exemplos. A rainha Atalia, ela tenta, de alguma maneira, acabar com a descendência real. Quando ela percebeu que o seu filho era morto, motivado talvez pelo desejo de dar continuidade à casa de Acabe, a má e perversa rainha Atalia tenta, de alguma maneira, destruir toda a descendência real. Não fosse, como dizemos aqui, a mão de Deus e a guarda-lhe de Jeoseba e da babá, ou da ama, conforme algumas lições vão trazer, da ama de Joás, certamente ele seria morto. Diz-nos o renomado teólogo, já falecido, já dorme no Senhor, Warren Wiersbe, que pagar o bem com o mal é diabólico, pagar o mal com o bem é divino, e pagar o mal com o mal é humano. Nada mais humano do que pagar o mal com o mal, né? Não fosse a graça de Deus em nossa vida, jamais teríamos condições de pagar o mal com o bem. Logo a seguir, nós temos um subsídio, ainda nesse primeiro ponto do primeiro tópico sobre as tramas reais, e nesse subsídio do novo comentário bíblico do Antigo Testamento, nós aprendemos o seguinte: Jeú tinha executado o rei Acasias de Judá, conforme nós já dissemos, né? O filho de Atalia, logo depois de executar Jorão de Israel. O irmão mais velho de Acasias havia sido morto em uma incursão árabe. Olha que situação. Além disso, Jeorão havia matado os seus irmãos e também outros parentes da família real ao assumir o trono. Enquanto Jeú exterminara ainda mais os membros da família. Logo, a destruição de Atalia de toda a descendência real deve ter se concentrado em seus próprios netos. Veja a perversidade de Atalia, que certamente aprendeu toda a sua maldade com sua mãe Jezabel, a perversa rainha do norte. E aqui, queridos, eu chamo a sua atenção para uma aplicação prática de como é importante nós estabelecermos boas alianças, alianças que promovem o nome do Senhor e não destroem, alianças com santos e não alianças com os ímpios. Se você voltar um pouco na história, você vai ver Josafá fazendo aliança com a casa de Acabe. Certamente Josafá, ele queria manter as boas relações com a nação do norte, trazer paz ao reino do sul. Estrategicamente falando, era uma boa ideia. Mas, diante da vontade de Deus, isso foi uma péssima tentativa. Josafá se envolveu em alianças com Acabe, com Acasias. Depois, Josafá acabou tendo muitos prejuízos com isso. E Josafá deu o seu filho, Jorão, ou Jeorão, para casar com Atalia. E agora,
Jeorão já tinha morrido. Acasias assume o trono, filho de Jeorão, com Atalia. Atalia morre, Acasias morre, e Atalia faz toda esta tentativa de exterminar a descendência davídica. Veja que a aliança de Josafá custou caro. Assim, nós também, quando fazemos aliança com os ímpios, seja por meio de amizade, por meio de relacionamentos amorosos, seja como for, nem sempre ocorrerá uma tragédia, mas a probabilidade de ocorrer é muito grande. Então, que o Senhor nos comova a não entrarmos nessa onda de fazer falsas alianças ou alianças ruins que não promovem a glória de Deus. Na verdade, o que Atalia fez é ser usada por Satanás, que sempre tentou destruir a descendência da qual viria o bendito Messias, da qual viria Jesus. Mas Deus ainda, queridos, está sentado no trono. Não foi apenas Jeoseba, não foi apenas a babá de Joás que o guardou, mas o Deus Todo-Poderoso guarda os seus quando tem algum propósito para frente. Claro que nesse propósito, Joás, conforme veremos, ele no fim de sua vida teve muitos erros, mas a vontade soberana do Senhor de preservar uma descendência, a qual tinha prometido a Davi, para que dele viesse o Messias, foi guardada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Segundo ponto, fala da coragem do sacerdote Joiada. Nesta história, nós destacamos 3 atos de coragem. Em primeiro lugar, a babá de Joás, que teve uma atitude corajosa de esconder Joás da perversa Atalia. Depois nós podemos observar, em segundo lugar, a coragem da tia de Joás, a Jeoseba, que era esposa de Joiada. Olha que interessante, né? Você não encontra muito disso, né? Uma esposa de um sacerdote, não sendo da tribo de Levi. Mas Jeoseba casou-se com Joiada e ela também levou o menino para ser escondido no templo. E por fim a gente destaca a coragem de Joiada. Joiada, um grande sumo sacerdote, a pessoa neste contexto mais piedosa, que mais acertou, certamente foi Joiada. Joiada era o sumo sacerdote daquela época e, além de esconder o menino, ele também o educou às escuras, preparando-o para assumir o trono. Então perceba que Joiada teve esse ato de coragem. Eu acredito que até o comentarista poderia ter destacado um pouco mais a fidelidade de Joiada, a tutela de Joiada com Joás, todo esse trabalho, né, tão importante que Joiada fez. Diz-nos a Bíblia de Estudo NVI que é provável que Jeoseba fosse filha de Jeorão com outra esposa que não fosse Atalia. Sendo assim, ela seria meia-irmã de Acasias, né? Então é possível que Jeoseba, diante da sua piedade, a qual é demonstrada no texto sagrado, né, o seu ato de coragem, é pouco provável, é difícil a gente imaginar que ela fosse filha de Atalia. Não, provavelmente ela era uma meia-irmã, filha de outra mulher, era comum a poligamia naqueles tempos, nos tempos bíblicos, e certamente Joiada era uma meia-irmã de Acasias, a qual escondeu, né, a criança e ajudou nesse trâmite de esconder a criança no templo. Então nós vemos a aplicação da seguinte maneira, queridos. Olha a importância de ser bem assessorado. Olha a importância de ter bons tutores. Você que é jovem, você que é um adolescente, veja que importância isso tem. Aprender com aqueles que têm realmente algo de Deus para lhes ensinar. Joiada pôde passar o conhecimento de Deus para Joás. Certamente que se Joás errou lá para frente, como errou,
A culpa não foi de Joiada, mas diz a palavra de Deus que enquanto Joiada viveu, Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. Por isso, Salomão vai nos dizer lá em Provérbios, instrui o menino no caminho que deve andar, pois quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então nós vemos aqui a importância de se ter bons tutores, mas vemos também que os verdadeiros cristãos, eles muitas vezes correm riscos para benefício do reino de Deus. Se você é cristão, você saiba que a vida sua pode ser uma vida de risco. Hoje nós temos visto o que tem acontecido no Afeganistão, o Talibã tomando conta, né, e certamente proibindo que cristãos se manifestem, que cristãos estejam ali naquele local. E se você estivesse lá, você também correria riscos? Eu quero te dizer que vale a pena correr riscos. Joiada viveu 130 anos. Morreu de uma velhice farta, mas mesmo que tivesse vivido poucos anos, ele teria e tem certamente um grande galardão nos céus, porque vale a pena correr riscos em prol do reino de Deus. O verdadeiro cristão, ele põe o reino de Deus acima das suas necessidades pessoais. Foi o que Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas, Jesus falando da comida, da bebida, das coisas essenciais, né? do que se vestir, né? Todas essas necessidades nossas serão sanadas. Que tenhamos a coragem de Joiada, a fé de Joiada, que saibamos educar os nossos filhos, educar ou fazer discípulos para a glória do nome do Senhor. Um terceiro ponto de destaque do nosso comentarista é o ponto 3, aí, a estratégia bem-sucedida. Já com 7 anos de idade, Joiada percebeu que era o momento certo para que Joás assumisse o poder. Usando de cautela, o sumo sacerdote reuniu-se com os capitães da guarda, armou bem o plano e fez aliança com eles. No dia combinado, Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, pôs a coroa na cabeça dele e lhes entregou o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, o ungiram, bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Ao saber de toda a trama, Atalia, que havia usurpado o trono, gritou: Traição, traição! Mas nada adiantou e ela foi morta fora do templo para não contaminá-lo. Perceba então a importância de um planejamento, mesmo estando na direção de Deus. Joiada planejou tudo, esperou o momento certo de agir, esperou o tempo de Deus. Muitas vezes nós cometemos erros e tropeçamos na vida porque não aguardamos o tempo de Deus para agir. No entanto, Joiada teve a percepção de entender o plano de Deus e saber o momento certo, na direção de Deus, na hora certa de agir, e o Senhor o abençoou. Não adianta a gente se precipitar, se adiantar, querer tomar a dianteira, agilizar as coisas para Deus de alguma maneira, porque não é assim que o Senhor trabalha. O Senhor está no céu e nós estamos na terra. Ele nos ensinou, Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu. Temos nessa oração, Jesus está nos ensinando a reconhecer aonde o nosso Pai está, bem como onde nós estamos. Há uma hierarquia, há um momento certo de agir, e o momento certo de agir é o momento de Deus, é o tempo oportuno do Senhor. Ele vai agir na sua vida, na minha vida, quando nós esperarmos o momento certo. Muito bem, nós temos aqui um subsídio, porque eu disse que Joiada entregou para Joás, quando ele assume o trono, o livro do testemunho, ou conforme está escrito na revista corrigida, entrega para Joás o testemunho. Ora, que testemunho, ou que livro do testemunho é esse do qual a Bíblia fala? Nós temos aqui 2 subsídios, um encontrado no comentário expositivo do Warren Wiersbe,
o segundo volume, e o segundo subsídio encontrado no comentário bíblico Beacon, também o segundo volume. Diz assim: quando todos estavam em suas posições, Joiada trouxe o rei, então com 7 anos de idade, e o apresentou ao povo. Colocou a coroa sobre a cabeça de Joás e lhe deu uma cópia da lei de Deus, a que ele devia obedecer. Deuteronômio 17, 14 e 20. Então, segundo o Wisby, e ele faz parte da maioria que concorda com isso, esse livro do testemunho, ou testemunho, é um trecho da lei que o rei de Israel deveria ler todos os dias. É um livro de cabeceira, realmente, que o rei de Israel deveria ter ou manter sempre perto de si. O comentário bíblico Beacon vai dizer: o testemunho era talvez um amuleto ou algum documento escrito que simbolizava a lei e dessa forma associava a aliança de Deus com a dinastia de Davi. Então, nós temos essas duas opiniões. A verdade é que a gente só pode conjecturar, mas acredito que de fato era uma cópia da lei, uma cópia daquilo que já está prescrito ali em Deuteronômio 17, do versículo 14 ao 20, para que o rei pudesse sempre estar diante de si a cópia da lei, para que ele tivesse um norte, uma direção, para que ele pudesse tomar as melhores decisões possíveis. Então, nós vimos no primeiro tópico o grande livramento que Deus deu a Joás, por meio de Jeozeba, de sua babá, por meio principalmente de Joiada. Agora nós vamos falar no tópico 2 sobre o reino de Joás e a reparação do templo. Esse texto encontra-se em 2 Reis, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 16. Você, professor, claro, não deixe de ler todo o capítulo 11 e 12 de 2 Reis, todo o capítulo 22, 23 e 24 de 2 Crônicas, para que você fique bem inteirado do assunto. Deixe-me dizer uma coisa. Se você chegou até aqui nesse vídeo, fique sabendo que nós colocamos e vamos deixar aí na descrição do vídeo o link para você poder baixar o slide ou os slides dessa aula, para que você possa ter algum subsídio para estudar e também para apresentar na sua aula, se a sua igreja possui um data show, ou se você tem algum tablet, algum celular e quer fazer o acompanhamento enquanto leciona, você tem aí à sua disposição esse subsídio aí em slides, tá bom? Então, voltando ao assunto, estamos no tópico 2, o reinado de Joás e a reparação do templo. Primeiro ponto de destaque, a arrecadação para reparar o templo. Não somente a adoração ao Senhor foi deixada de lado nos dias de Jeorão, Acasias e Atalia, como também o templo. Sem manutenção, o edifício ficou aos pedaços. Precisando de reparos, Joás teve a ideia de cobrar os impostos necessários para a manutenção das fendas da casa do Senhor. Então, certamente, como os reis que antecederam a Joás foram reis ímpios, como Jeorão, Acasias e a própria Atalia, diga-se de passagem, a Atalia reinou 6 anos, viu? A Atalia reinou 6 anos e eu preciso fazer uma correção em tempo aqui. No primeiro tópico, o primeiro subtópico, o nosso comentarista comete uma leve falha ao dizer que a Atalia era neta de Acabe com Jezabel. Na verdade, a Atalia é filha de Acabe com Jezabel e neta de Onri. Claro, se você pegar 2 Crônicas 22, você vai ler lá que a Atalia era filha de Onri em alguma versão, mas ali é filha no sentido de descendência de Onri. Assim como Jesus é filho de Davi no sentido de ser descendente de Davi. A Atalia também fazia parte da descendência de Onri, era neta dele, não filha, e filha, sim, de Acabe com Jezabel. Então, feitas essas correções, nós voltamos à nossa lição sobre a arrecadação para reparar o templo do Senhor. E aqui não há como nós deixarmos de falar sobre arrecadações, não é verdade? Há pessoas que são contra dízimos e ofertas,
utilizando-se para dizer que é coisa da lei, quando na verdade nós não vemos a abolição de dízimos no Novo Testamento, muito pelo contrário. E a obra do Senhor, queridos, ela é feita através de ofertas e dízimos também. O Senhor não precisa, mas a obra do Senhor é sustentada. As mulheres sustentavam ali o ministério de Jesus. Sempre existe essa ideia de sustento. O Novo Testamento fala muito de proporção daquilo que você recebe. Paulo vai falar largamente sobre isso também na carta dele aos Coríntios. Então, não há por que você deixar de dizimar ou ofertar na sua igreja local. Aquele que deseja servir bem a sua comunidade, separe uma parte do seu dinheiro para a 10ª parte como dízimo e uma boa parte para ofertas, para que o reino de Deus possa se estabelecer melhor na terra. É através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, que nós cultuamos ao Senhor também. É um culto ao Senhor. É a maneira da gente falar, da gente colocar na prática a fé que a gente diz ter, que muitas vezes é da boca para fora. Então, Joás também precisava da arrecadação. Precisava daquilo que a lei estipulava para que fosse guardado ali para investimento no templo. E tudo isso foi feito com a arrecadação do povo. Aqui nós temos um subsídio aqui do comentário Beacon, né? Um bom comentário bíblico, onde diz que os recursos destinados aos sacerdotes e à manutenção do templo normalmente provinham de 3 origens. O dinheiro daquele que passa, conforme você pode ver, assim está dizendo lá na revista corrigida, né? O dinheiro daquele que passa. E o comentário Beacon aqui vai nos explicar que esse dinheiro daquele que passa é o dinheiro da análise do censo. De tempos em tempos, às vezes, fazia o censo do povo. E a lei estabelecia que quando houvesse o censo, haveria essa arrecadação também. Letra B, o dinheiro de cada uma das pessoas, o dinheiro da alma ou da redenção, números 18, 15 e 16. A lei estipulava também uma oferta por cada pessoa que foi redimida lá da época do Egito. Quando o Senhor cobrou dos egípcios a morte dos primogênitos, o Senhor, de certa maneira, também cobrou aos israelitas em maneira de imposto para o templo. Aqueles que fossem encontrados primogênitos, até mesmo dos animais, seriam pago um valor ao templo para que houvesse a manutenção. Na época, claro que foi do tabernáculo, mas seguiu-se a ideia também, trazendo essa ideia para o templo. E também, diz o comentarista que escreveu o comentário bíblico Beacon, que a manutenção do templo provinha também do dinheiro que trouxer cada um voluntariamente, quer dizer, das ofertas espontâneas. Ainda sobre a arrecadação para reparar o templo, muito embora o rei tenha dado ordens para que os provimentos necessários chegassem aos cofres do templo, algum descuido estava acontecendo, pois já era o 20º, aí está 20º ano, 23º ano do seu reinado. Você, professor, corrige aí, por favor, tá bom? Pois já era o 23º ano do seu reinado e as reformas não saíram do papel. Versículo 6. Segundo Flávio Josefo, Joiada não julgou que o povo daria de boa mente essa contribuição e assim não cumpriu a ordem e que por essa razão construiu um cofre de madeira que foi posto no templo junto ao altar. Então, Joiada, conforme os irmãos acompanham na leitura bíblica, segundo Reis 12, a partir do versículo 4, do 4 ao 9, Joiada, no 23º ano do seu mandato, né, vamos dizer assim, mas do seu reinado, melhor dizendo, uma vez que mandato significa representação, e aqui não é uma representação, né? Não era um governo democrático, era um governo monárquico mesmo. Então,
Joiada julgou, segundo Flávio Josefo, que o povo não iria, de boa vontade, doar as ofertas para o templo, para a reparação do templo, tendo em vista que os reis que antecederam Joás foram maus reis, tanto os dois reis, Jeorão e Acasias, como Atalia, que foi uma rainha que usurpou o trono de Judá. E desta maneira, então, Joiada constrói um cofre, um baú, né, contendo uma fenda onde as pessoas poderiam depositar ali as suas ofertas, de maneira que muitos contribuíram de forma esplendorosa, de forma, digamos assim, com voluntariedade, com o coração aberto, e certamente essas vidas foram abençoadas. Então, a arrecadação para a reparação do templo. Isso nos faz pensar também, irmãos, que muitas vezes existem fendas em nossos corações que precisam ser reparadas. Não é apenas o templo que precisa de reparação. O nosso coração também precisa. Nós somos templo do Senhor, habitação do Espírito Santo. O pecado, ele corrói a nossa alma, ele nos enferma. E nós precisamos de uma reparação no nosso altar, assim como Elias orou e o fogo desceu ali consumindo o holocausto, naquela fatídica duelo entre o Senhor e Baal. Antes de fazer a oração em que fogo cai do céu, ele reparou o altar. Da mesma maneira, Jesus reparou o nosso altar na cruz do Calvário, quando deu o brado de que está tudo consumado. O nosso culto poderia ser oferecido a Deus, porque agora nós temos um novo e vivo caminho para entrar. Mas diariamente nós precisamos reparar o nosso altar, porque constantemente pecamos. E João vai dizer que não é para nós pecarmos, mas que se nós pecarmos, nós temos um advogado no céu. Louvado seja o nome de Jesus por isso. O segundo e o terceiro ponto da nossa lição são bastante semelhantes, mas o segundo ponto trata-se da fidelidade dos tesoureiros. O povo de Judá demonstrou-se generoso em ofertar para a reparação do templo. Conforme nós falamos, realmente, eles foram fiéis nas suas ofertas, na entrega de tudo que tinha ali para poder o templo ser construído. Aliás, isso parece não ter sido um grande problema para Israel. Quando nós vemos a travessia do deserto, o povo também ofertando ouro, prata, construindo o tabernáculo. A gente vê também nos tempos de Davi o povo ofertando, doando realmente. Parece que o povo judeu tem realmente um amor muito grande pelo templo. Que nós saibamos de alguma maneira imitá-los nesse sentido. Então o povo de Judá demonstrou-se generoso em ofertar para a reparação do templo, pois com certa frequência os sacerdotes viam que a arca estava cheia e recolhia de lá os provimentos. Essa quantia era pesada e passada às mãos daqueles que trabalhavam na reforma. E tudo isso era feito conforme relato bíblico, sem pedir conta aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro. A honestidade é uma grande marca de um crente genuíno. De fato, a honestidade é uma grande marca. Jesus disse que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não é pelo muito falar, não é pelo tom de voz, não é pela aparência, não é pelas vezes que Deus supostamente usa alguém, não é pelo número de línguas estranhas que a pessoa fala no culto, não é pelos rodopios ou pelo sapateado, mas sim pelo fruto. Nós somos uma igreja pentecostal. Esta lição é uma lição que é divulgada, é editada pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, mas nada prova que o crente é crente a não ser o seu fruto. Existe duas videiras, uma falsa e uma verdadeira. A videira falsa pecou lá no jardim do Éden. Os homens que estão enxertados nessa videira chamada Adão,
eles produzem os frutos ou as obras da carne. Mas o homem que entregou a sua vida a Jesus, ele está enxertado na videira verdadeira, o segundo Adão, o qual é Cristo Jesus. Ele se alimenta de sua seiva excelente e logo produz o fruto do Espírito. Tem as características próprias de Cristo. E uma delas é a honestidade. Honestidade, sem dúvida alguma, é marca de um cristão genuíno. Nós não podemos aceitar mais homens ou mulheres pregando a mentira em nossos púlpitos, pregando que não vivem, vivendo que não pregam. Nós precisamos de homens compromissados com a palavra de Deus e também com Deus da palavra. Ainda o terceiro ponto, muito parecido com o segundo, fidelidade, um atributo que enobrece. Conforme depreende-se do texto, todo o dinheiro que entrava era para a reparação do templo. Apenas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados ficava para os sacerdotes. Não importa se é muito ou pouco, aquilo que você administra, faça com honestidade. Então, os sacerdotes não podiam ficar com todo o lucro, vamos dizer assim, ou melhor, lucro não cabe aqui, né? Eles não poderiam ficar com toda a oferta. Não. A oferta que entrava é para a reparação do templo. Eles ficavam apenas com o dinheiro da oferta pela culpa e o dinheiro da oferta pelos pecados. Lá no versículo 16 do capítulo 12 de 2 Reis, você observa isso que eu estou falando. Então, eu destaco aquilo que Jesus já destacou na parábola dos talentos. Ele dizendo ao que duplicou o dinheiro que o Senhor tinha deixado com ele, ele disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E assim o Senhor fará conosco. Se formos fiéis, ainda que no pouco ou no muito, não importa qual é a administração que você carrega. Se não é financeira, talvez a administração do seu lar, no seu emprego, a administração da sua própria vida. Seja como for, seja fiel ao Senhor. A nossa lição fala da infidelidade da nação de Israel. O tema da nossa lição. As correções de Deus, a fidelidade de Deus. Nós temos grandes exemplos como Elias e Eliseu, que foram homens fiéis ao Senhor, aprovados pelo Senhor. E a fidelidade é uma marca que enobrece a vida do crente. Busquemos ser fiéis em todo proceder. Vamos agora ao terceiro tópico da nossa lição. Até agora nós ressaltamos o livramento de Joás, o grande livramento que Deus deu a ele, a grande inspiração para a vida de Joás, que foi Joiada. Depois nós vimos o reinado de Joás e a reparação do templo, o grande trabalho que Joás fez, o grande serviço dos sacerdotes, a fidelidade de todo mundo que trabalhava, com o dinheiro que nem prestava-se conta porque todos eram honestos. Olha que coisa maravilhosa, né? E agora nós vamos para o lado triste da história, a conspiração contra Joás. Veremos aqui que a conspiração não foi à toa, não foi sem razão, mas foi o castigo divino operando na vida de Joás. Entenda isso. Primeiro subtópico, o declínio do reinado. Enquanto Joiada era vivo, Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. Olha, irmãos, enquanto Joiada era vivo, Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. Olha a importância de ser bem tutoriado. Mas o mesmo fato, a mesma palavra enquanto, nos mostra que depois da morte de Joiada a coisa foi diferente. Nós percebemos no coração de Joás aquilo que a Bíblia vai chamar de, ou Jesus chama ali naquela parábola do semeador, de terreno pedregoso. Joás não tinha raízes profundas. Ouviu a palavra de Deus, se convenceu de que era o certo, mas não criou raízes. E quando Joiada faleceu, a coisa descambou, né? Que pena.
exemplo para que Joás trilhasse os caminhos santos não faltou. Porém, quando o sumo sacerdote faleceu, Joás apostatou-se da fé, dando ouvido aos chefes de Judá e descambou para o caminho da idolatria. Não bastasse esse grave erro, com medo dos ataques de Hazael, rei da Síria, Joás entregou a ele todo o ouro que havia nos tesouros da casa do Senhor. Joás, agora, depois da morte de Joiada, ele trilhou por caminhos tortos. Ele demonstrou alguém fraco de posicionamento, de pouca personalidade, ou de personalidade fraca e não marcante, não decisiva. Ele enveredou-se pelos caminhos da idolatria, dando ouvido aos chefes de Judá. E, conforme nós veremos, isso vai descambar em sua morte. Mas o erro dele não foi somente a idolatria. Ele ainda entregou de mão beijada para Hazael, rei da Síria, os tesouros da casa do Senhor. Joás poderia ter confiado no Senhor que o Senhor daria vitória, mas ele preferiu confiar nos seus tesouros. O tesouro que foi doado com muito sacrifício por muitos dos crentes israelitas para a reparação do templo. Joás fez mau uso do dinheiro e nós temos que tomar cuidado, aqueles que estão à frente de igreja, para ter toda preocupação com o dinheiro que é do Senhor, com o dinheiro que é ofertado para a obra do Senhor, porque é a troco de muito amor que os irmãos ofertam, é a troco de muitas vezes de sacrifício que os irmãos fazem. Então é preciso haver responsabilidade. Aqueles que dirigem igrejas não podem tocar naquilo que não é dele. E Joiada tocou naquilo que não era dele, pegou os tesouros da casa do Senhor, entregou para Hazael, confiando na riqueza, que a riqueza daria livramento. De fato, o rei da Síria não atacou Jerusalém, não atacou o reino de Judá, mas, conforme nós veremos, no segundo subtópico, a conspiração veio de outra forma. Segundo subtópico, conspiração e morte no reino. Quando a gente acha que já viu tudo, quando a gente acha que Joás chegou no fundo do poço, olha o que ele faz. Conforme vimos, Joás pecou afastando-se do Senhor, mas o episódio de maior indignação foi quando ordenou o assassinato de Zacarias, sumo sacerdote e filho de Joiada, porque este profetizou repreendendo o rei pelos seus erros. Desta maneira, Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, o Senhor não deixou impune os pecados de Joás, pois levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Perceba que coisa terrível. Joás enveredou-se para o caminho da idolatria, entregou os tesouros do templo na mão do rei da Síria. E ele é repreendido pelo Senhor. O Senhor usa o sumo sacerdote, porque nessa época Joiada já havia morrido. Joiada viveu 130 anos. E seu filho foi o sumo sacerdote em seu lugar. Seu filho tinha o nome de Zacarias. Jesus parece até que cita um tal de Zacarias. Deixa eu me ler aqui no nosso livro de apoio. O comentarista, pastor Clayton Pulmerini, ele vai dizer, a referência que Jesus faz a Zacarias em Lucas 11:51, talvez seja desse sacerdote morto por Joás. É triste, né, irmãos? Ver que Joás chegou a ponto de não se lembrar do benefício que Joiada fez a ele. Porque se lembrasse, ele não mataria Zacarias, filho de Joiada. Esse profetizou em nome do Senhor que a destruição viria sobre Joás, que ele não iria prosperar nos seus caminhos. Em vez de o rei se arrepender, confessar o seu pecado, o rei decide apedrejar Zacarias.
é uma pena quando o orgulho toma conta do nosso coração e a gente está numa superior posição e se acha incapaz de ouvir a correção de alguém que talvez você julga não está na mesma posição que você. Olha, isso é muito sério. O verdadeiro profeta, ele precisa falar a reis e a plebeus da mesma maneira. Mas muitos reis não ouviram, mas sempre veio a correção do Senhor. E não foi diferente com Joás, porque nessa conspiração de matar Zacarias, né, nesse intento de Joás matar Zacarias, logo mais para frente, os versículos seguintes vão dizer que os seus servos, conspiraram contra Joás e o feriram na casa de Milo, que desce para Sila. A vingança do Senhor veio, porque o Senhor ele não está de olhos vendados para não enxergar. O Senhor tem os olhos muito bem abertos. Aquilo que fazemos pode ser escondido de alguém, mas o Senhor está observando. Então, que nós venhamos ter esse exemplo de fidelidade para que venhamos ser achados aprovados pelo Senhor. Conclusão, como bem nos ensina Salomão, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Joás fez o caminho inverso, começou bem e terminou mal. Iniciou seu reinado reparando o templo e terminou assassinando o sacerdote Zacarias. Sigamos o exemplo do piedoso Joiada e refutemos o terrível comportamento de Joás. Que Deus nos abençoe. Uma boa aula neste domingo. Que o Senhor esteja sobre você. Um forte abraço. E comenta aí, você que chegou até aqui no vídeo, comenta aí qual é a sua percepção do texto, o que você viu diferente, né? A sua participação é muito importante e vai nos ajudar bastante. Que Deus te abençoe.